Boa noite. Presidente Michel Temer fala pela primeira vez sobre o massacre em presídio de Manaus e diz que houve um acidente pavoroso. E você vai ver também nesta edição do Jornal da Cultura. Ministério da Justiça anuncia plano para melhorar o sistema carcerário, mas não estabelece prazos. Funcionários do IML de Manaus se algemam para cobrar condições para fazer os exames nos 60 mortos da rebelião. Incêndio atinge unidade da Vale Fertilizantes em Cubatão, com vazamento de produtos tóxicos. O mundo discute leis para impedir que o trabalhador fique ligado em e-mails e telefones corporativos em dias de folga. Eu já recebi ligação às 11 horas da noite. ONU demite observadores que participam de uma festa de Réveillon com as Farc na Colômbia. Em tempos de crise, o brasileiro recorre ao humor e à religião. Nas bênçãos, sempre tem umas 10, 15 pessoas que estão com a sua carteira de trabalho, que traz carteira de trabalho de outras pessoas também. Aqui comigo na bancada estão Maristela Basso, advogada e professora de Direito da USP, e o médico e também professor da USP, Arnaldo Lichtenstein. Faça sua pergunta aos nossos comentaristas por meio do Twitter e do Facebook do Jornal da Cultura. O presidente Michel Temer falou hoje pela primeira vez sobre as mortes na rebelião do presídio Anísio Jobim em Manaus. Ele chamou a chacina de um acidente pavoroso. Temer anunciou uma série de medidas para melhorar o sistema prisional do país. Eu quero, numa primeira fala, mais uma vez, solidarizar-me com as famílias que tiveram seus presos vitimados naquele acidente pavoroso que ocorreu no presídio de Manaus. Temer não apontou responsabilidades pela morte de 60 presos e a fuga de 184 em 2 presídios do Amazonas. Vocês sabem que lá em Manaus o presídio era terceirizado, era privatizado, não é? E, portanto, não houve, por assim dizer, uma responsabilidade, digamos, muito objetiva, muito clara, muito definida, né, dos agentes estatais. O governo pretende construir 5 presídios federais para abrigar lideranças de alta periculosidade. Cada unidade deve contar com até 250 vagas. O investimento ficará entre 40 e 45 milhões de reais por unidade. Também foi anunciada a liberação de 150 milhões de reais para a instalação de bloqueadores de celular em pelo menos 30% dos presídios em cada estado. Nos presídios que vierem a ser construídos nos estados, deverá ser construído fisicamente em prédios distintos. Um para abrigar aqueles que praticam, como ressaltei, os delitos de maior potencial ofensivo. Outro para abrigar aqueles que praticaram delitos de menor potencial ofensivo. Aqui em Pernambuco, mais de 30 mil presos estão distribuídos em 23 unidades com capacidade para receber pouco mais de 10 mil detentos. Só no ano passado, quase 3 mil celulares foram apreendidos, além de armas e drogas. Em 2016, 2 presídios do estado sofreram fugas em massa. De acordo com o promotor de justiça e integrante do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Marcelo Zugietti, as medidas adotadas pelo governo são positivas, porém paliativas. Mas a gente precisa, ao lado dessas medidas, uma verificação das políticas sociais básicas que vai fazer com que a gente tenha uma diminuição dessa crise de violência urbana que a gente vive nos dias de hoje. Boa noite, Maristela. Boa noite, Arnaldo. Maristela, o Felipe Stopei já diz o seguinte aqui. Em primeiro lugar, ao contrário das palavras do presidente Michel Temer, não foi um acidente, mas um massacre. O presidente aproveitou, depois que teve uma repercussão negativa, o emprego dessa palavra acidente, para justificar no Twitter, dizendo que ele queria dizer tragédia, desgraça, fatalidade. Como é que você vê essa declaração? Foi muito mais do que qualquer palavra pode descrever, né? Porque a brutalidade do que aconteceu lá é indescritível.
muito embora a gente tenha tido um número menor de mortos relativamente ao que aconteceu no Carandiru, o que aconteceu foi muito mais grave do que aconteceu no Carandiru, porque ali corpos foram profanados, foram vilipendiados, a crueldade foi muito maior, quer dizer, as facções foram muito mais cruéis, o ataque ao Estado, às instituições foi muito mais evidente, né? A falta do Estado foi muito mais clara e se não bastasse tudo isso, o presidente da República ainda diz, olha, o presídio estava terceirizado, não há uma responsabilidade, e ele titubeia um pouco, diz, objetiva do Estado. Como não? Se foi uma concessão do Estado a um terceiro, isso não significa que o Estado não tenha responsabilidade, porque se foi uma concessão, o Estado tem que controlar, o Estado tem que cuidar, o Estado é responsável por esse terceirizado. E onde estava o Estado quando o terceirizado falhou? Então, a responsabilidade do Estado chega a ser até maior, porque deveria estar cuidando para que o terceiro cumprisse a sua função. Então, o que houve em Manaus é extremamente grave, não há precedente na história dos presídios brasileiros relativamente ao que aconteceu. Claro, evidentemente, os jornais, os telejornais especialmente, não estão mostrando a gravidade do que aconteceu lá dentro, até porque as imagens são extremamente brutais para que um jornal possa mostrar, sobretudo um canal de televisão aberta, mas... as imagens são impublicáveis. As imagens são impublicáveis, como você disse, são os atos de barbárie que mostram que o Estado brasileiro faliu e faliu de uma forma absolutamente clara. E se não bastasse tudo isso, ontem uma organização internacional que chama Ação sobre Violência Armada, ela divulgou dados que são estarrecedores relativamente ao Brasil. Só para que a gente faça um paralelo, no Brasil, no que diz respeito a mortes levadas a cabo por policiais, quer dizer, pessoas autorizadas a portar armas, no Brasil, os policiais têm matado ou mataram em 2006 9 pessoas por dia. Só para fazer um paralelo, no Reino Unido, considerando só Inglaterra e Gales, em todo o ano de 2016, 5 pessoas foram mortas por policiais. Então, no Brasil, 9 por dia e Gales e Inglaterra, 5 por ano. Ou seja, durante todo o ano de 2016, 393 pessoas morreram durante o ano pelas mãos dos policiais autorizados a matar. Então, agora... a falência do Estado brasileiro é realmente clara e não sei se as medidas que foram anunciadas pelo ministro da Justiça e pelo presidente são eficientes ou serão eficazes. Com os presídios nessas condições, o governo anunciou a construção de mais 5, principalmente para os presos de alta periculosidade. Vale a pena você construir novas unidades ou seria melhor investir, talvez, nas unidades que já existem e que estão em um estado bastante preocupante? Tem alguns fatores, mas se estima de mais de 500 mil pessoas estejam presas. 660 mil. Sendo que dessas, metade poderia não estar presa. Ou porque não foi julgada, ou porque já cumpriram pena, ou porque poderiam ter penas alternativas. Na saúde, a gente vê mutirão a qualquer momento, até como bandeira política, o que é um absurdo, mas bandeira de governo fazer mutirões. Desde Mário Covas até João Dória, falando em mutirões como programa de saúde. Mas, numa emergência, isso é muito válido. E se não é uma emergência que a gente tem nas cadeias, não sei mais o que é uma emergência. Então, por que não fazer um mutirão do judiciário para saber quem realmente pode sair das prisões? E se você fizer o que as estatísticas falam, você, em meio ano, você tem metade das vagas. Porque metade não deveria estar preso ou cumprindo penas alternativas. Então, você construir que você não constrói centro de saúde, você não constrói creches. A sociedade não vai querer que se construa cadeias. Então, vamos aproveitar o que tem, vamos aproveitar quem não precisa estar preso e fazer serviços alternativos. Vamos aproveitar
trabalho nas prisões para se pagar a estadia e ressocializar o preso, coisa que não é feito, com o que a gente já tem. As medidas anunciadas pelo presidente para os presídios fazem parte do Plano Nacional de Segurança, detalhado hoje pelo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes afirmou que o Plano Nacional de Segurança vai envolver a cooperação entre União, estados e municípios, além de parcerias com países vizinhos. O foco principal será o combate ao tráfico de armas e de drogas. Nós vamos criar um núcleo de inteligência policial em cada um dos 27 estados e Distrito Federal, para conjuntamente, de forma integrada, captarem informações, levantarem dados ligados aqui, é importante dizer, diretamente à questão do narcotráfico, do crime organizado, dentro e fora dos presídios. O ministro da Justiça defendeu que quem praticar crimes sem violência ou grave ameaça seja punido com penas alternativas, restrição de direitos e uso de tornozeleira eletrônica. A pessoa que numa cidade do interior pula um muro e furta, subtrai um botijão de gás, isso é furto qualificado, prisão. A pessoa que com fuzil rouba, estoura um caixa eletrônico, atira na polícia quando chega, é roubo qualificado, prisão. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, também participou da reunião no Palácio do Planalto. Ele disse que a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, quer a ajuda das Forças Armadas para resolver a crise nos presídios. A senhora presidente do Supremo Tribunal Federal solicitou o apoio das Forças Armadas para a realização de um censo nos presídios e penitenciários, né? E nós estamos à disposição, apenas aguardando que o senhor presidente da República assim o determine. Olha só, eu reuni aqui algumas ideias que foram dadas para tentar dirimir um pouco essa crise. Considerar crime o uso de celular em cadeias. Criação de um serviço de inteligência dentro das penitenciárias, infiltrados lá entre os presos para descobrir e desmantelar o crime organizado. Repassar até as responsabilidades de bloquear o sinal de celular ao redor dos presídios. Aumentar o prazo de isolamento daqueles presos que são considerados perigosos para até 720 dias e deixar que o juiz determine isso. São boas ideias ou não são? Mas são ótimas. Agora, espera só um pouquinho. Sabe de quando são? Devem ser antigas. Elas são de 2006, quando aconteceu a primeira mega rebelião do PCC aqui em São Paulo. São 10 anos e nós estamos discutindo a mesma coisa. Por quê? E veja que, ademais disso que você colocou, medidas tão mais simples que poderiam ter sido anunciadas pelo ministro, como, por exemplo... Por que não se faz uma auditoria imediatamente agora lá em Manaus para saber onde são gastos, de que forma são gastos os 4 mil, um pouquinho mais, mas vamos arredondar para 4 mil reais. 4 mil reais custam cada um dos presos naquele presídio onde houve a barbárie no final de semana. Ora, 4 mil reais é uma quantia expressiva para manter um preso naquelas condições. Então, primeira custa 3 vezes mais lá do que aqui em São Paulo, que não é privatizado. Nós já sabemos que, em termos gerais, falando de Brasil, um preso em qualquer presídio no Brasil custa mais do que qualquer estudante numa escola pública brasileira, o que isso já é um disparate, um absurdo. Mas vamos falar daquele presídio terceirizado sobre o qual o presidente disse que o Estado não tem responsabilidade alguma. Lá, ele custa 4 mil reais. Então, vamos começar primeiro fazendo uma auditoria para ver como isso é gasto. Bom, já vamos encontrar aqui algum desvio, alguma corrupção, algum problema de desvio de verba. Talvez, se conseguirmos mesmo, de fato, recuperar essa quantia que está sendo desviada, já dá para a gente começar a fazer alguma obra, contratar algum profissional e começar a reconstrução desse presídio, melhorar as celas, etc. Bom, segundo, nessa massa carcerária, que até o Arnaldo se referia, que você se refere também, há muitos presos que já poderiam estar soltos por
quê? Porque a pena já venceu, já foi cumprida, ele já tem um regime de progressão, mas ele não tem advogado. Os advogados dativos não os representam, não vão lá. Então, há ali, digamos, no mínimo 1/3 de pessoas que já poderia estar fora, que já cumpriu, porque já trabalhou, então a pena já diminuiu, o bom comportamento já diminuiu. Então, uma bela peneiragem feita pelos advogados dativos, por advogados nomeados pelo juiz das execuções penais daquela região, já tiraria dali um bom número de pessoas. São 40% dos presos brasileiros são provisórios. No resto do mundo é 20% em média e nos países desenvolvidos 8%. Agora, Arnaldo, o Bob Juliano Fox diz o seguinte: a segurança pública tem de sair das palavras bonitas e cair mais na realidade. Por que a gente não consegue, 10 anos depois da primeira mega rebelião aqui em São Paulo de uma facção organizada, como é o caso do PCC, deixar de falar e fazer? Porque isso envolve mexer em vesperos que o governo não pretende exibir. Quer dizer, isso está nos jornais de hoje, não é nem fofocas. Jornais de hoje falando que a tolerância com celulares, a tolerância com visitas íntimas, a tolerância eventualmente com drogas e com armas brancas é tolerada em troca de favores que os presos fariam. E esses favores seriam desde se comportar e não ter rebeliões desse jeito, não incendiar ônibus fora da prisão, até outras nunca declaradas e nem serão. Então, o que precisa é ter uma auditoria firme, como a Anistela falou, não só do dinheiro, mas a quem interessa essa situação. A quem interessa e como se interessa. Nós estamos falando agora no Amazonas, que é ao lado das Farc. Quer dizer, está se resolvendo o problema no país das Farc, está se migrando para o Brasil. E já foi descoberto que a família do Norte, né, a facção que brigou com o PCC lá, tinha ligação com os guerrilheiros colombianos. Então, eles patrocinam, nós sabemos, eles patrocinam isso, a Denise Frossar, vamos aí falar de 2 décadas. Frossar, juíza carioca que desmantelou o esquema do jogo do bicho no Rio de Janeiro há 20 anos atrás. Vamos fazer justiça, há 20 anos atrás, há 2 décadas e meia atrás, ela já falava do narco-estado. Então, vamos voltar para agora. Nós sabemos que PCC, Família do Norte e outros grupos interna corporis dos presídios financiam campanhas eleitorais, né? Há uma agenda secreta, a gente sabe, muitas agendas secretas entre essas facções internas dentro dos presídios, com seus ramais fora dos presídios, financiando campanhas eleitorais. Só o chefe da Família do Norte pagou 320 mil reais para investir no time que joga o futebol amador lá do Amazonas. Peritos do IML de Manaus protestaram contra a falta de condição de trabalho e anunciaram para amanhã uma paralisação. Eles aproveitaram a visita da presidente do Supremo Tribunal Federal para fazer pressão. Os peritos e legistas se algemaram para reclamar da falta de material para a perícia nos 60 corpos dos detentos mortos nas rebeliões no complexo penitenciário Anísio Jobim e na unidade prisional do Puraquequara. Logo após a ocorrência, e nós não tínhamos na época nem luva nem gás, foi uma correria geral para buscar junto aos hospitais o empréstimo de material para a gente poder dar conta da realidade. Infelizmente, nós não temos programação, não temos planejamento para responder a uma catástrofe desse jeito. O grupo marcou uma paralisação para amanhã, quando deve definir se entra em greve. Dentro do Tribunal de Justiça do Amazonas, a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, discutia com presidentes dos tribunais de justiça do Norte e Nordeste uma solução para a crise no sistema penitenciário. Eles discutiram medidas para tornar mais ágeis e eficientes os julgamentos de processos criminais. Por questões de segurança, a ministra não deve visitar presídios locais. Maristela, meu xará Ricardo do Prado diz o seguinte: por que não mudar o Código Penal, fazendo uma atualização nas leis que são antigas? Porque hoje o próprio ministro da Justiça disse: o Estado prende muito e prende mal e equipara presos
que têm situações muito diferentes. Mas, claro, ele tem toda a razão, o Ricardo que nos ouve. Ainda se insiste com prisões como, e se comemora, né? Uma prisão do devedor de pensão alimentícia, aí todo mundo fica contente, vai lá comemorar que agora entrou no Código Penal uma nova disposição que manda prender o devedor de pensão alimentícia. Então, preso, como é que ele vai pagar a pensão alimentícia? Mas se comemora sempre como se fosse uma grande coisa, um novo artigo no Código Penal que manda prender alguém, mesmo pelo ato mais banal, né? Sem dúvida nenhuma. Se confunde muito justiça de vingança. De vingança, isso As pessoas querem vá para a cadeia, mas não como justiça, como vingança. Quanto mais atrasado é o país, quanto mais subdesenvolvido, maior é o Código Penal, mais crimes tem descritos e mais tórrido, né? Mais pérfido é o sistema carcerário. Agora, Maristela, muita gente está escrevendo aqui na rede social porque você chamou a atenção para a letalidade da polícia brasileira, uma das que mais mata no mundo. Mas eles estão dizendo assim, mas os bandidos também matam. Sim, claro. Mas o que significa? Que a polícia tem que receber um treinamento melhor do que esse treinamento que ela tem. A polícia não tem só que matar, a polícia tem que prender, a polícia tem que orientar, a polícia tem que ter um melhor treinamento. Porque muitas vezes a polícia sai matando e depois ela pergunta quem é. Então, ela tem que ter um melhor treinamento, né? Principalmente com jovens, negros e da periferia. Sim, mas mulheres. Mais do que isso, Vejam, essa chacina que aconteceu no fim de semana daquele indivíduo que entrou na casa e matou todos da família, porque, na verdade, queria matar a ex-esposa e o filho. Ela fez 6 boletins de ocorrência. Aquilo poderia ter sido evitado se a polícia fosse melhor orientada a prestar atenção no que estava acontecendo. Então, aqui, a polícia ela tem que ser melhor preparada desde o primeiro ano que aquele jovem rapaz, aquela jovem moça entra para a academia, a observar, a olhar, quer dizer, todo um trabalho psicológico, um trabalho pedagógico, não é simplesmente pôr a arma na mão do policial e ensiná-lo a disparar. Então, ele tem que ser melhor preparado, melhor alimentado, melhor abrigado, ter um melhor salário. Isso é algo que é preciso ser feito para que ele simplesmente não saia matando e depois pergunte onde estava a carta de motorista. Agora, Arnaldo, uma especialidade médica é o médico legista, né? E a gente viu aí os peritos e os legistas reclamando das condições de trabalho lá no Amazonas para essa situação emergencial de liberar 60 mortos, né, do presídio Anísio Jobim. Tiveram até que contratar um caminhão frigorífico, porque não cabia todo mundo dentro dos frigoríficos, das geladeiras do próprio IML. Como é que você vê essa questão? É isso mesmo, quer dizer, veja, numa situação de calamidade como essa, quer dizer, nós estamos falando de 60 mortos imediatos, você não tem a condição de abrigar os corpos. Provavelmente as geladeiras, né, que é assim que se chama, infelizmente, né, para se colocar os corpos, para não se decomporem, são poucas, né? Geralmente 4, 5, então nós estamos falando 10 vezes o tamanho da coisa. E o processo de liberação não é um processo rápido, nem aqui em São Paulo. Quer dizer, quem já passou pelo desgosto aqui de São Paulo de ter que esperar uma liberação de um cadáver da periferia de São Paulo, demora 24 horas. Quer dizer, nós estamos falando de um cadáver, aqui nós estamos falando de 60. Então, e eram cadáveres também, que mutilados, o corpo estava de um lado, a cabeça não estava por perto, mutilados, né, os membros. Mutilados, quer dizer, é absolutamente uma situação que expõe, de novo, uma infraestrutura muito ruim. Mas eu queria voltar só uma coisinha que a Maristela estava falando. Nessa situação de comoção nacional como essa, começa a termos que refletir e não decidir com a emoção. Quer dizer, se agora, numa situação dessa, se perguntar se o povo é a favor de pena de morte, principalmente para bandido, né, julgado, todo mundo vai falar que sim. Se é a favor da maioridade penal, né? São temas muito polêmicos e muito difíceis, mas baseado em emoções como essa, qualquer decisão, mesmo por parte do Poder Judiciário, presidente, tudo isso tem que ser feito com calma, mas rápido. Tá? Então não deve se levar pela emoção. Né? Qualquer decisão que se faça agora tende a ser errada a médio prazo.
A seguir, diante da crise, o governo federal acelera o corte de incentivos fiscais para vários setores. E a explosão de uma empresa de fertilizantes em Cubatão provoca vazamento de produtos tóxicos. Com a crise econômica, os subsídios e as desonerações para setores específicos estão na mira do governo. Muitos programas de isenção ou redução fiscal terminam este ano. Em 6 anos de funcionamento, a rotisserie do Ivan nunca tinha ido tão mal como em 2016. Ele teve que cortar gastos. 20 funcionários foram demitidos. Sobre todo o salário que a gente paga, a gente tem uma carga realmente bastante grande também de tributos e de onerações. Para um pequeno negócio como o nosso, nós pagamos acima de 30% de tributos ao final das contas. Se tivesse algum incentivo fiscal, a empresa do Ivan poderia contratar ao invés de demitir. Muitos economistas criticam a desoneração de tributos para vários setores, mas neste momento alguns acreditam que ela poderia ajudar a alavancar a economia se fosse implementada para pequenas e médias empresas. A pequena empresa gera pelo menos 45% dos empregos do Brasil. A única alternativa para resolver o problema do desemprego no Brasil hoje é você fomentar o empreendedorismo. De janeiro a outubro de 2016, o governo federal concedeu 75 bilhões de reais em isenções, mas desde o final do ano passado cortou incentivos fiscais de setores como sucroalcooleiro, telecomunicações, indústria petrolífera, cultura e jornais e periódicos. A medida deve aliviar em mais de 3 bilhões de reais os cofres públicos. Este ano, a indústria automobilística, que registrou queda de 20% nas vendas, mesmo com isenções, também deve perder incentivos. Por que você vai facilitar para um setor e não para outro? Isso faz parte de uma cultura corporativa que o Brasil tem, de sempre querer se privilegiar um ou outro setor e nunca se pensar no bem do país como um todo. O governo tem mantido aí as rédeas fiscais porque diz que a mudança da tal chamada matriz econômica que o governo Dilma promoveu, Arnaldo, foi o responsável em grande parte por esse déficit fiscal que nós estamos vivendo hoje aí. O governo está gastando mais do que arrecada porque, inclusive, libera muitos impostos. Voltar o subsídio não significaria também voltar para trás? Não, porque o problema do subsídio, quer dizer, obviamente eu não sou economista, mas o que me parece não é o subsídio em si, mas para quem você dava, né? E nunca havia uma explicação para isso. Quer dizer, veja desde da onde veio, por exemplo, o presidente Lula, veio da indústria automobilística. Veja de onde veio as maiores obras, construção de estradas. Então, esse setor, historicamente, é o que mandou no Brasil há muitas décadas, colocando presidentes, colocando as empreiteiras, depois construção civil, e as isenções e os empréstimos são sempre para os mesmos setores. O pequeno empresário que precisa, que sobrevive, nunca recebe um crédito barato. E isso que é o erro. O erro não é dar subsídio para quem no momento de crise. Aliás, pode ser uma solução, segundo alguns economistas. O problema é como definir esse subsídio e o que ter ou não, principalmente o que não ter em troca em termos de favores. Tiago Freire diz o seguinte, Maristela, só as pequenas e médias empresas deveriam ter desonerações, mas os corruptos favorecem as grandes empresas apenas. Perfeito. Raciocínio correto. Interessante que um país desse tamanho, né, dessa importância, entre as 10 mais importantes economias do mundo, não conseguiu ainda a sua matriz fiscal, não conseguiu ainda encontrar um modelo que lhe sirva para conseguir um desenvolvimento sustentável, permanente, correto, né? Se a gente pensar que os Estados Unidos, né, são uma nação no mundo ocidental, vamos pensar no mundo ocidental democrático. Os Estados Unidos, há 50 anos, não tem aumento substancial, mantém o mesmo padrão de impostos dos últimos 50 anos. Quer dizer, eles têm vivido os últimos 50 anos sem aumentos substanciais no seu sistema tributário, no seu sistema fiscal.
nos últimos 50 anos. Um quarto dos ganhos nacionais, um quarto é que vai dedicado aos impostos. Então, se a gente pensar, um quarto dos impostos federal, estadual e municipal é que garantem o país todo. Puxa, então, eles conseguem há 50 anos ter um mesmo sistema tributário, fiscal, e vem se mantendo como a nação econômica mais importante do mundo. O que acontece que a gente não consegue nem chegar perto de um sistema tributário fiscal, pelo menos que mantenha o nosso crescimento, não precisa ser um crescimento tão permanente assim, mas um crescimento pelo menos democrático, justo, equitativo, conveniente, nada, né? E falamos de subsídios assim como se não fôssemos membros da Organização Mundial do Comércio e como se subsídios não fosse uma prática condenável. Ora, falar de subsídios assim de forma tão amadora, quer dizer, entre equipe econômica sai equipe econômica, é possível falar de subsídio sim, mas antes tem que se estudar a questão no âmbito da Organização Mundial do Comércio, senão vamos enfrentar aí um contencioso na organização. Então, ainda é um tema que nós tratamos como os nossos pais faziam antigamente. 5 terminais da região metropolitana de São Paulo vão passar a cobrar pelo uso das plataformas. A medida entra em vigor no próximo domingo e deve afetar quase 2 milhões de pessoas. A medida passa a valer em 570 linhas e vai afetar 1.700.000 passageiros na Grande São Paulo. Além do aumento de 6,1% no preço da passagem, eles vão ter de pagar uma taxa extra que varia entre R$ 1,00 e R$ 1,12. A mudança entra em vigor no próximo domingo. Além disso, a integração entre ônibus e metrô também será reajustada. O aumento provocou um protesto na cidade de Diadema, que contou com a participação do prefeito Lauro Michels, do PV. Prefeituras de 2 cidades na Grande São Paulo suspenderam os aumentos nas tarifas de ônibus municipais. Em Jandira, o prefeito Paulo Baruffi, do PTB, decidiu revogar o aumento da passagem, porque, segundo ele, o reajuste fere o contrato entre prefeitura e a empresa que presta o serviço. A medida foi seguida pelo prefeito de Mauá, Átila Jacomussi, do PSB. Confusão na Câmara Municipal de Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Após a aprovação de um projeto de lei que prevê cortes no orçamento da Prefeitura, houve bate-boca entre representantes do Sindicato de Servidores Públicos e alguns moradores que acompanhavam a sessão. Entre as medidas apresentadas estão a redução de 15% nos salários da prefeita, da vice, de secretários e de funcionários com cargos comissionados. No Rio de Janeiro, funcionários públicos fizeram uma manifestação em frente ao Palácio Guanabara contra o atraso no pagamento de salários. Há 65 dias sem receber, eles pedem a saída do governador Luiz Fernando Pezão. Os servidores só receberão hoje a primeira parcela do salário de novembro, no valor de R$ 316. A previsão é que as demais parcelas sejam pagas até o dia 17. Uma explosão na fábrica de fertilizantes da Vale causou um vazamento de produtos tóxicos nas margens da rodovia Cônico Domênico Rangoni, em Cubatão. O incêndio ocorreu na unidade 2 da empresa. Segundo o Corpo de Bombeiros, nitrato de amônia e ácido sulfúrico, 2 produtos altamente tóxicos, foram lançados na atmosfera. Uma fumaça alaranjada pôde ser vista de vários pontos da região. 13 viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para atender a ocorrência. Funcionários da unidade e de empresas próximas tiveram que evacuar o local, que foi isolado. Os moradores da comunidade Mantiqueira, próxima à empresa, também foram retirados de suas residências por precaução. Ainda não há informações de feridos. Arnaldo, que tipos de problemas de saúde essas substâncias que saíram lá da fábrica podem causar na população? Ácido sulfúrico, quer dizer, a chuva ácida, tóxica, altamente tóxica. E o nitrato, dependendo do nitrato, qual componente do nitrato, ele pode afetar as células sanguíneas também, né? Então, quer dizer, a intoxicação é muito provável nessa área. Defesa Civil vai ter que trabalhar bastante por um tempo prolongado. Em instantes, uma empresa pode exigir que o funcionário fique ligado no e-mail e no celular no horário de folga. E em tempos de crise, o brasileiro procura espetáculos de humor e as igrejas. A
decisão da Justiça da França de desobrigar os trabalhadores de atender ligações e ler e-mails nos fins de semana abriu uma discussão em todo o mundo sobre o excesso de dedicação dos funcionários. Telefone, WhatsApp, e-mails, redes sociais. Essa supervisora da área fiscal, que não quer se identificar, passa o dia todo conectada. Não desliga do trabalho nem quando está de folga. Às vezes no e-mail, às vezes via WhatsApp também, até ligação. Já recebi ligação 11 horas da noite. Atrapalha muito o meu sono. Eu chego a dormir 4 horas, no máximo 5 por noite. Essa pressão por rendimento a qualquer custo levou Matsuri Takahashi, de 24 anos, a cometer suicídio no Japão. Ela chegou a trabalhar até 18 horas por dia numa empresa de publicidade e ainda tinha que se manter conectada fora do trabalho. O governo do Japão decidiu aumentar a vigilância sobre as empresas. Na França, 4 em cada 10 trabalhadores admitem que utilizam ferramentas de trabalho fora do expediente todos os dias. 12% sofrem de fadiga, também conhecida como síndrome de burnout. Para enfrentar o problema, a lei francesa tem um novo direito no Código do Trabalho, desde o dia 1º, o direito à desconexão. No Brasil, ainda não há lei ou regulamentação para essa questão. É como se você tivesse realmente a serviço o tempo todo e você fizesse uma hora extra sem você receber. Tem que ser o horário só combinado, depois disso só se for algo diferenciado entre o trabalhador e o empregador, né? Eu acho errado mesmo, que é um abuso. Porque você está no seu tempo de descanso, aí às vezes tem que olhar e-mails, procurar outras coisas. Te deixa muito estressado mesmo. Para esta psicóloga, especialista em gerenciamento do estresse, o fenômeno se agravou depois da chegada dos smartphones e tem provocado vários problemas psicológicos e físicos. Isso acontece em função do estresse, do nervoso, da falta de descanso, né? E problemas emocionais também, depressão, ansiedade. Cada pessoa tem que conseguir reconhecer e aceitar que existem limites e aprender a dizer não. Esse é o problema, né, Arnaldo? Quem consegue não olhar a tela do celular quando entra um e-mail, um WhatsApp, uma mensagem de voz, alguma coisa assim? Então, olha aqui para ele. Você consegue? Então, mas você não tem chefe também. Não, é o seguinte. Não, assim, basicamente é o seguinte. Quer dizer, você tem a prisão voluntária, né? Quer dizer, a história a curiosidade, né? Para trabalho e para não trabalho, mas tem a questão do desemprego. Então, as pessoas estão se recusando a tirar férias para não deixar alguém entrar no seu lugar nesse tempo que talvez fosse melhor que você e você perderia o emprego. Quer dizer, tem essa situação momentânea no país, mas a situação básica é, quando você está de férias, você tem que tirar férias. Quer dizer, tirar férias significa tirar férias de cabeça, relaxar, tentar tirar do seu hard disk, né, informações para abrir espaço para novas ideias, criatividades e tudo isso. Quer dizer, isso biologicamente é necessário. Agora, quando você perguntou para mim, né, quer dizer, para mim, férias é simplesmente desligar o celular. Quer dizer, eu posso estar presente aqui em São Paulo ou não. Por isso que cada vez que eu tiro férias, eu deixo 3 pessoas no meu lugar, quer dizer, justamente para não ter essa preocupação. E eu acho que, assim, por mais curta que sejam as férias, e eu acho que esse modelo francês é um modelo, sem dúvida, para... É um privilegiado. E essa tese tem a chance de prosperar nos tribunais brasileiros? A lei francesa do direito a se desligar, né? Ela tem origem médica, foi fruto de todo um trabalho médico que sugere, pelas mesmas razões que o Arnaldo levantou, a importância de você ir para casa e se desligar. Se o empregador quer que você fique conectado, então ele pague a você horas extras e você fique conectado recebendo. No Brasil, foi interessante a ouvir as pessoas, porque elas precisam ser orientadas e o empregador também, porque o empregador não pode exigir que o funcionário, seja ele o nível que for, seja um subalterno, seja a sua secretária executiva muito bem remunerada, seja o seu diretor, o seu gerente, o CEO da empresa, quando ele vai para casa, ele foi para casa. As pessoas dizem,
dizem, não tem legislação específica, a chefe do RH vai dizer, não tem legislação específica. Tem legislação específica, sim. A CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que é aquele código onde estão todas as regras que regem a vida do trabalhador e do empregador, ela é muito clara no artigo 4º, quando ela diz, sempre que o funcionário, qualquer funcionário, estiver a serviço do empregador, ele tem que ser remunerado. Sempre que o funcionário estiver à disposição do empregador, ele tem que ser remunerado. Não importa onde ele esteja à disposição, em casa, nas férias, no trabalho, no banheiro, ele tem que ser remunerado. Então, se o funcionário estiver em casa, no ônibus, no metrô, e ele recebe uma mensagem e ele responde aquela mensagem, não importa a hora, se é de madrugada, se é às 10 da noite, se é meia-noite, se é no domingo, se é no sábado, ele caracteriza a hora extra, ele tem que ser remunerado. Então, vamos tomar cuidado, empregador, se você quer ou não caracterizar a hora extra, porque se você mandou mensagem e ele respondeu, ele está à sua disposição e ele tem que ser remunerado. E o empregado, então, tome nota dos e-mails que você respondeu, dos WhatsApp que você respondeu, porque você está com direito a receber horas extras. A Eliana Benedetti tem uma boa dica aqui. Ela diz o seguinte, eu uso a seguinte técnica. Penso, e se eu não tivesse um smartphone? Se fosse urgente, segundo ela, a pessoa ligaria. Mas veja a escravidão, que ele falava muito bem, porque agora o funcionário, ele pensa assim, bom, e se eu não responder? O meu empregador pode achar um outro funcionário que responda. Então, é a vitória de Pirro, né? Com certeza você já ouviu o ditado rir para não chorar. Muitos brasileiros estão utilizando essa estratégia para enfrentar a crise econômica do país. A grana anda curta, faltam empregos, sobram casos de corrupção. A situação está mesmo difícil, mas um setor transformou a crise em oportunidade. Neste desenho, um homem chamado Brasil que dá alguns passos para frente e muitos para trás. Neste outro, 2 ratinhos brincam com uma das expressões mais usadas pelos parlamentares brasileiros. Autor destes trabalhos e de tirinhas famosas como Os Pescoçudos, o cartunista Caco Galhardo acredita que o humor pode divertir e chamar a atenção para a realidade. Nesses momentos de crise, assim, ele pula ainda mais, assim, né? Tanto não só do ponto de vista da gente amenizar a desgraça, né? Como muitas vezes da gente apontar, né, essas desgraças que estão acontecendo. Os integrantes do grupo Barbixas contaram no Giro com William Correia, programa do canal digital da TV Cultura, que a internet tem aproximado os humoristas do público, mas que é preciso ser criativo para manter o interesse. Então eu acho que a cultura da comédia cresceu muito com a democratização da internet. Se todo mundo está de posse daquela piada que é de senso comum, você tem que se esforçar mais para fazer uma piada boa. Em momentos de crise não é só ao humor que as pessoas costumam recorrer. Quando a coisa fica séria, muitas apelam mesmo para a fé. Nesta igreja, na Zona Sul de São Paulo, o número de fiéis que pedem bênção nas várias sessões diárias cresceu com a crise. Nas bênçãos, sempre tem umas 10, 15 pessoas que estão com a sua carteira de trabalho, que traz carteira de trabalho de outras pessoas também. Então, obviamente, isso evidencia o desemprego, a pessoa que sofre. Mas quando a gente conversa pessoalmente, isso ainda fica bem mais nítido, justamente porque as pessoas estão angustiadas. Não é à toa, o padroeiro São Judas Tadeu é conhecido como protetor dos aflitos e santo das causas desesperadas. E em tempos de crise... tiver fé, consegue. Só trazer a carteira de trabalho. Trazer a carteira e ter fé, né? Já dizia Vinícius de Moraes, é melhor ser alegre que ser triste, mas o que acontece na crise é que os casos de depressão aumentam, né? Nem todo mundo consegue rir para não chorar. Mas, por outro lado, a alegria, ela faz diferença na saúde das pessoas, inclusive. Quer dizer, Doutores da Alegria, você já é um trabalho magnífico, isso que já tem há décadas, você tem diferença no tratamento. Quer dizer, então, a alegria, a ver lado positivo em coisas trágicas, né? Então, isso na saúde a gente já sabe há muito tempo que
por mais grave que seja a doença, por mais desesperança que se tenha, as pessoas que são otimistas, elas vão melhor. E a reza, por incrível que pareça, vai junto também. Quer dizer, já tem até trabalhos que mostram da espiritualidade, não religiosidade, mas espiritualidade, mudando também prognósticos de doença. Se a gente fizesse a transposição, saúdes terminais, cânceres avançados, com situação econômica terminal e desespero de prognóstico na economia, talvez a gente tenha esse paralelo bom de que sim, é melhor ter fé e melhor ser feliz. Tá dando para ser feliz ultimamente? Otimista. Eu acho que Otimista. é um momento que a pessoa, quando ela vai à igreja, ou seja lá o culto, a sinagoga, enfim, a qualquer templo, ou ela vai rir numa peça de teatro ou no circo, é um momento em que ela sai daquele seu mundo, né? Daquele mundo que naquele momento está intoxicado, naquele momento ela tem tantos problemas, ela está triste. Acho que é um momento no qual ela deixa aquele seu mundo triste ou melancólico e parte para um outro mundo no qual ela possa rir ou ser feliz em alguns segundos. Eu acho que isso faz bem. Né? Existe cientificamente o sistema neuroimunoendocrinológico. Ela gera um pouco de... Hormônios positivos, existe cientificamente provado. Quer dizer, e aí o corpo fica mais forte. O corpo fica mais forte. Perfeito. O Giro com o grupo humorístico Barbicha já está no ar no canal digital da TV Cultura aqui no YouTube. Daqui a pouco, o Bayern de Munique vai multar os jogadores estrangeiros que não falam alemão. E a cantora Janet Jackson dá à luz aos 50 anos. Pelo menos 2 pessoas morreram e 11 ficaram feridas na explosão de um carro-bomba no oeste da Turquia. O atentado foi do lado de fora de um tribunal na cidade de Izmir, na região do Mar Egeu. Um policial e um funcionário da corte morreram. 2 suspeitos foram mortos pela polícia. Um terceiro está sendo procurado. Até agora, nenhum grupo assumiu a autoria da explosão, mas o governo turco atribuiu ao PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. O ataque ocorre 5 dias depois do massacre em uma boate em Istambul, reivindicado pelo ISIS, que deixou 39 mortos. – 250 pessoas foram detidas no México em meio aos protestos contra o aumento de até 20% no preço dos combustíveis. O reajuste vem gerando manifestações na capital e em cidades próximas. Grupos de manifestantes saquearam 170 lojas, fecharam estradas e praças de pedágio e bloquearam postos de combustíveis. Que não ser responsáveis. O presidente Henrique Peña Nieto disse que o reajuste foi uma medida responsável do governo diante do aumento dos preços internacionais. A Organização das Nações Unidas demitiu 4 funcionários que supervisionavam a desmobilização das Farc na Colômbia por comportamento inadequado. Os funcionários aparecem nesse vídeo de coletes azuis dançando com combatentes da guerrilha em uma festa de Ano Novo. O vídeo gerou críticas e questionamentos sobre a neutralidade dos observadores das Nações Unidas. A missão da ONU é coletar as armas das Farc e supervisionar mais de 2 dúzias de acampamentos no processo de paz. Maristela, uma série de atentados tem acontecido na Turquia, que vive ali 3 tipos de conflito, né? Um na Síria, outro contra o PKK, o Partido Curdo, e internamente até a situação do Erdogan ali. Esses episódios devem se intensificar? Esse de hoje foi bastante grave, porque depois de Istambul e a Izmir, que é uma das cidades mais importantes da Turquia, né? A cidade de Maria, onde está Éfeso, que foi a capital do Império Romano fora de Roma, a capital do Império Romano no Oriente. Isso é um sinal de que eles não estão brincando. Então, a Turquia continua sendo agora o lugar fora do Ocidente de maior atenção e lá deve se recrudescer o terrorismo e, portanto, vamos esperar acontecimentos importantes naquela região. Em relação a esses
soldados colete azul da ONU que foram pegos dançando lá com as Farc, era para tanto? Não, ali foi um pouco de exagero, era Réveillon, eles foram lá controlar a entrega das armas e, bom, e aí ninguém é de ferro, né? Caíram na não se pode fazer um cavalo de batalha por algo que dançaram com as moças que lá estavam, que nem eram condenadas, nem criminosas, nem estavam presas. Isso foi só um momento de entretenimento. Faltou muito notícia, comum, muito comum para nós latinos, imperdoável para quem tem outro tipo de anglo-saxão. Deve ter faltado notícia na Colômbia. Ser mãe aos 50 anos já não é um tabu, pelo menos para a medicina. A cada ano, um número maior de mulheres escolhe engravidar depois dos 40 anos. A mais nova mamãe cinquentona é a cantora Janet Jackson. Ela deu luz a um menino. Janet Jackson estava grávida de 1 mês quando gravou este clipe, que faz alusão a um bebê. Mas os fãs só ficaram sabendo da novidade 6 meses depois, quando a cantora mostrou o barrigão na revista People. De acordo com o agente de Janet, o parto do pequeno Issa foi saudável e sem estresse. Casos como o de Janet são uma tendência mundial. É cada vez mais comum mulheres decidirem ter filhos depois dos 40 anos, idade em que a fertilidade da mulher cai de forma mais rápida a cada ano. De acordo com o IBGE, em 2015, mais de 75 mil bebês nasceram de mães com idades entre 40 e 50 anos. 2,46% do total de nascimentos. As mães com 50 anos ou mais ainda são minoria e deram à luz a 390 bebês. Arnaldo, o que vem possibilitando essas gravidezes cada vez mais tardias? São a questão física, né, a questão da medicina e a questão psicológica. Quer dizer, a última, psicológica, é a mais fácil de entender, quer dizer, as mulheres cada vez mais querendo sua profissão, estabilidade da profissão, para depois a maternidade. A medicina dando condições no sentido de que o corpo da mulher hoje de 50 anos muito provavelmente igual ao de 40 ou de 30 de décadas passadas, né? Porque hoje em dia 50 anos nem longe de ser uma mulher velha, né? E a história de que as mulheres estão vivendo mais, obviamente, né? Mas isso ainda a gente não sabe. Quando ela tiver um filho adolescente, ela vai ter 60 e poucos anos, né? Como que vai ser o amparo a essas crianças depois? Agora, né? A partir dos 40 anos, ano a ano, o corpo da mulher produz menos óvulos, quer dizer, produz a mesma quantidade de óvulos, só que esses óvulos já não têm a mesma qualidade dos óvulos que são produzidos durante a juventude, não é isso? É mais ou menos, quer dizer, o espermatozoide ele é produzido a todo momento, a vida toda, desde a adolescência até a morte do homem. Os óvulos têm quantidade fixa desde que a menina nasceu. E a cada mês, a menstruação, alguns vão saindo. Mas a quantidade total já está lá, ele não é produzido. Mas depois dos 40 acontece o quê? Então o que acontece? Vai se envelhecendo. Então, o óvulo está velho. O óvulo está velho, literalmente. A mulher não, mas o óvulo sim. Então, o que acontece? Começa a ter problemas mais prováveis de mutações genéticas. Então, por exemplo, crianças com síndrome de Down são mais prováveis de acontecer com mães mais velhas. E abortamentos e não eficácia na fertilização natural. Por quê? Porque os óvulos estão velhos, que eles já foram desde o começo da vida da mulher assim. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Cultura. Obrigado mais uma vez, Maristela. Obrigada a você. E a gente termina registrando que os jogadores estrangeiros do Bayern de Munique vão ter que apresentar mais do que um bom futebol. O clube vai exigir que eles falem e bem o alemão. Caso contrário, serão multados. 3 dos 16 estrangeiros que atuam no Bayern são brasileiros. Thiago Alcântara, Douglas Costa e Rafinha. Apenas Douglas ainda não domina o idioma. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do Jornal da Cultura. Anote aí, youtube.com.br/jornalismo TV Cultura. Uma boa noite.